de volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso aqui com o Fernando Italiani. Fernando, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a participação a você, Luciano, também aqui à televisão. Fernando, quando a gente fala, né, da questão da gestão das pessoas mesmo, né? Eu acho que se usa muito esse termo hoje em dia nas empresas, no mercado de trabalho. A gente começa a ver de fato que tivemos um discurso a respeito disso e pouca prática, né? Como é que você tem visto isso nas suas palestras, nas consultorias a empresas? Muitas empresas falam que, ao invés de trabalhar com recursos humanos, né, trabalha com talentos humanos. Mas, na verdade, as pessoas ainda não trabalham o essencial, que é a liderança. Ou a gente trabalha sendo capataz, ou a gente trabalha passando a mão na cabeça. Não existem políticas de RH ainda consistentes, como um plano de carreira, uma pesquisa de clima adequada, e nem uma participação mais efetiva no treinamento dessa liderança que faça com que eles elogiem, reconheçam e principalmente respeitem. Porque vocês sabem que quando você perde o respeito, você grita com o funcionário, você perdeu a razão e você perdeu essa conexão com eles. Perfeito. Você deu um exemplo aí, né? Eu trabalhei em uma empresa e um dia a gente é ex-profissional, né? O gestor de talentos, né? E aí eu fiz uma pergunta simples para a gestora, quase numa brincadeira, né? Olha, quais são os meus talentos? Porque é a partir daí que você começa a trabalhar, né? Então, numa reunião de grupo, e aí se constatou exatamente isso, né? Que o RH não tinha um levantamento das capacidades extras das pessoas. A gente trabalha muito buscando talentos e não desenvolvendo os potenciais individuais de cada pessoa. Então você pode ser muito bom na organização, pode ser muito bom na comunicação, outro pode ser muito bom em gerenciar problemas, só que nós trabalhamos o tempo todo buscando somente aquele que se destaca e não as capacidades ou competências de cada uma dessas pessoas. É mais fácil você ficar trabalhando só com os talentos, só que quando você faz isso, você prevalece, e você prevaleceu, você racha a equipe. As pessoas pensam assim, por que eu vou me dedicar mais se existem já os privilegiados, os escolhidos? Não adianta. A gente precisa aprender que desenvolvimento não é palestra motivacional. Desenvolvimento envolve um processo contínuo de aprendizagem. Comportamento não se muda com um curso de 4 horas. Comportamento se muda com uma prática diária de valorização e respeito desse funcionário. E as empresas não. Elas jogam a responsabilidade num treinamento e falam assim, eu já dei o treinamento. Se eles não quiserem agora mudar, o problema é deles. Não. A gente pode não ser culpado pelo que eles fazem, mas nós somos 100% responsáveis pelo que acontece. E você coloca uma questão interessante, né? A gente entrou numa modinha das palestras motivacionais, que não são nem treinamento, né? Se a gente para pensar qualitativamente nesse sentido, né? E que de fato, né, depois dessa onda se viu poucos resultados, né? Tem uma empolgação inicial de momento e que se dilui ali mesmo. Eu contrato uma pessoa a preço de ouro, ele vem lá, fala sobre uma realidade que é a ideal, e eu sempre chamo que palestra motivacional é igual bebedeira, você enche a cara, sai da realidade, e quando você volta, a situação continua a mesma. Então a gente precisa parar dessa modinha de palestra motivacional e pensar em planos reais de desenvolvimento de pessoas. Então, todas as vezes, uma dica importante que eu dou é a hora que o seu funcionário faz um curso, uma pós-graduação, seja o que for, no próximo dia, né, desse curso, chame a pessoa e fale assim, olha, o que você aprendeu nesse curso que pode ser implementado na empresa? E a gente não cobra. E o que acontece? A pessoa coloca isso no currículo e aí, como ela percebe que muitas vezes a empresa não dá oportunidade de crescimento, ela vai buscar oportunidades na concorrência. Aí eu, como gestor, falo assim, não dou mais treinamento, sabe por quê? Porque eu dou treinamento para a pessoa ir para a concorrência. Isso é um pensamento pequeno. Eu tenho que possibilitar clima que a pessoa se sinta bem e possibilidades da pessoa ver perspectivas, que é a base da motivação. E a gente acaba vendo isso, né? Algumas palestras que beiram ao misticismo, né? E pouco conteúdo prático de aplicação. Isso aí.
Fazer as pessoas sonharem, fazer as pessoas pensarem que elas têm potencial. Existem milhares de livros que fazem isso. A gente precisa sair dessa teoria, sair desse sonho e partir para a implementação prática. Vejam, toda empresa trabalha com duas coisas importantes: processos e pessoas. Não adianta só trabalhar o processo se você não tem as pessoas do seu lado. E não adianta você trabalhar as pessoas se cada um tem um processo na sua cabeça, não existe uma padronização. Então a gente precisa trabalhar essas duas coisas reais, que é o que faz a empresa dar resultado. Uhum. Quando se pensa nessa questão prática das análises, né, Fernando? Na questão da consultoria, você faz um perfil disso, né? Você faz um escaneamento da empresa. A gente pensa que o consultor bom é aquele que chega em várias soluções. O consultor bom é aquele que faz um bom diagnóstico. Você fazendo um bom diagnóstico, você sabe dar o melhor tratamento, a melhor solução. Porque senão eu chego e falo assim, como quase muita gente faz: olha, precisa cortar custo, beleza? Então vamos cortar pessoas, porque elas, né, têm um impacto muito grande dentro da empresa. Ótimo, eu já peguei consultorias de outras consultorias que áreas estavam inoperantes porque não tinham o número de pessoas correto e áreas continuavam inchadas. Então, antes de você pensar em cortar pessoas, você tem que fazer o meia-culpa e pensar assim: onde eu posso melhorar internamente na minha gestão de custos adequadamente com fornecedores, onde eu posso melhorar meus processos, onde eu estou gastando além do necessário, porque a maneira mais simples para você poder gerenciar seus custos é cortar pessoas. E o nível da sua qualidade? Então, muitas vezes a gente corta custo e prejudica a qualidade. Prejudicou a qualidade, você entra numa elipse negativa, porque o cliente não quer mais saber de você e aí você acaba abrindo mão do resultado. Perfeito. A Júlia, né, parabenizando aí pela entrevista, está dizendo que participou de diversas palestras dessas motivacionais e sempre se questionava isso, né? E a questão prática e a análise do meu ambiente específico de trabalho. Porque ela coloca que muitas vezes parece que o palestrante vem com uma forma pronta, né? E que não transmite a realidade de todas as empresas. Quando você vai falar para um número grande de pessoas, eu acredito sim que você precisa fazê-las refletir. Só que nós, como gestores de empresas, nós precisamos ter um pouco mais de compromisso com o futuro dessa empresa e com o futuro das pessoas internamente. Vocês sabem que a palavra-chave da motivação é dar perspectivas a elas. Só que essa perspectiva, boa parte das vezes, você não consegue entregar porque o pessoal não tem visão. Então, você precisa trabalhar a visão das pessoas para elas enxergarem até onde elas podem ir. E mais do que isso, você tem que montar um cronograma de desenvolvimento, de treinamento. E também parar com a modinha de curso de treinamento em atendimento, em técnica de vendas. Todo mundo faz treinamento em atendimento e técnica de vendas. Mas primeiro, não acompanha, não tem ferramentas de controle, depois fala assim: funcionário não quer saber do cliente. É óbvio, você não monta métodos para você poder cobrar, para poder avaliar o resultado. Então o treinamento, por favor, não resolve tudo. O treinamento é uma parte do processo de desenvolvimento da sua empresa. Perfeito. Guilherme colocando uma outra questão, né? As empresas no país começaram a trabalhar de maneira extremamente setorizadas. E muitas vezes o funcionário do setor A não sabe o que acontece no setor B, que não sabe o que acontece no setor C, causando um grande problema de comunicação, né? E ele coloca o quanto você vê isso como um problema rotineiro das empresas. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta importantíssima. Qual é o problema da humanidade das empresas? Comunicação. Nós temos problemas na comunicação dentro de casa, nós temos principalmente problemas de comunicação dentro das empresas. Então eu preciso fomentar e incentivar a comunicação entre as áreas, a comunicação da sua área com os seus funcionários. Para começar, você sabe realizar uma boa reunião? Ou você faz aquela reunião onde eu digo, vocês obedecem?
Primeira coisa de uma boa reunião é você escutar. A gente deveria aprender a falar bem, mas a gente deveria aprender principalmente a escutar o nosso funcionário. Eu aprendi ao longo desses 25 anos que todas as respostas elas estão ou na cabeça do meu funcionário ou na cabeça do meu cliente. E a gente não está acostumado a fazer nem pesquisa de satisfação, nem escutar o cliente, nem escutar ou valorizar o empenho e as opiniões do funcionário. E aí as pessoas ficam assim, tá bom, eu ligo o piloto automático, você me paga no final do mês tantos R$1.000, eu faço o que está escrito no papel e acabou. Então a gente precisa incentivar muito mais e parar com ego, parar com vaidade, porque a vaidade e o ego é que fazem com que eu pense assim, eu sou financeiro, eu sou melhor que vendas. Aí eu sou vendas, eu trago dinheiro para a empresa. É tudo uma engrenagem. A gente precisa aprender que um depende do outro. E para isso a gente tem que estimular a comunicação. Não espere que a área de finanças vá conversar com você se você precisa dela. Você vai ao encontro. Isso mostra grandeza, isso mostra profissionalismo.